A gente vai falar hoje do potencial elétrico, trabalho e colecionar essas duas grandezas com campo elétrico também, tá certo? Então vamos colocar aqui como nota seguinte. Vou colocar aqui trabalho de uma carga. Trabalho de uma carga e o potencial elétrico, né? Então, basicamente, a gente vai falar sobre isso aqui. Vocês têm noção de que é o trabalho? Primeira pergunta. Então, trabalho de uma carga e o potencial elétrico. Alguém sabe o que é trabalho? O que é trabalho? No tempo É físico? quando aplica uma força sobre algum lugar? Basicamente, o trabalho está associado com a aplicação de uma força. Na verdade, todo corpo na natureza, né, em geral, ele está sob a ação de forças. Né? Mas, o que eu quero dizer? O trabalho está associado à força, mas essa força tem que ser uma força resultante, tá? Força em deslocamento? Isso. O trabalho está associado com a relação de força e o deslocamento do objeto, tá? O que isso significa? Basicamente, matematicamente, o trabalho é dado pelo produto da força com o deslocamento, tá certo? O que isso significa? Significa que eu estou aplicando uma força e esse objeto está movendo, por isso ele desloca. Se ele não move, a ação dessa força não adianta em nada, tá? Ou se a força resultante ali é zero, também não tem trabalho. Então, basicamente, o trabalho está associado ao ato do corpo poder modificar seu estado inercial. Você sabe o que é inércia, né? Certo? Então, trabalho, isso aqui é o trabalho, lá da mecânica, né? Esse trabalho está associado com a variação da energia. Ou seja, essa variação da energia significa o quê? Alteração do estado inercial. O que é o estado inercial? Lembra lá da terceira lei de Newton? Se um corpo sob ação, se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado, a menos que exista uma força resultante sobre ele, que altera o estado de movimento, que é o quê? A inércia, né? Se o corpo está parado, ele vai tender a permanecer parado. Se ele está em movimento, vai tender a permanecer em movimento, tá? Então, o trabalho está associado com essa variação da energia, esse delta aqui é a variação, tá? Alterando o estado inercial do objeto. Ou seja, se ele está parado, se eu altero esse estado inercial, se eu aplico uma força, ele vai começar o quê? Ele começa a movimentar, tá certo? E esta lei, né, essas relações de trabalho, força e deslocamento, que é o trabalho, ela está diretamente ligada também com as cargas elétricas. Uma vez que se uma carga está estática, ela vai tender a permanecer estática, a menos que exista uma força que faça com que ela altere seu estado inicial, ou seja, ela sai de parado para movimento. Tá? Lembrando que o estado inicial está ligado à velocidade. Tá? Então, isso eu estou fazendo um breve resumão aqui. Por quê? Porque se o corpo está com velocidade constante, ele vai permanecer com velocidade constante, vai permanecer em movimento, a menos que exista uma força atuando sobre ele. Vamos pegar um exemplo bem tranquilo. Imagina um cometa vagando no espaço. Ele vai permanecer com aquela velocidade infinitamente. Quando ele encontra um corpo celeste, um planeta, certo? Vai ter o quê? O campo gravitacional do planeta vai interagir com esse cometa e vai atraí-lo. Essa atração retira o cometa do seu estado inercial de velocidade constante e começa a aumentar a velocidade, ou seja, acelerar e cair na Terra. Tá certo? Com a carga elétrica é a mesma coisa, ok? Então a gente vai estudar hoje a relação do trabalho, que está ligado diretamente à alteração da energia, ou seja, lembra lá da aula passada, a energia potencial? Né? Que é o quê? A energia em joule para que um cubo dessa carga esteja ali localizado. Ou seja, que é a energia da configuração do meu sistema. Se eu altero a energia da configuração do meu sistema, ou seja, eu modifico a posição dessa carga, eu alterei a energia, imagina duas cargas, eu alterei a energia do meu sistema, ou seja, teve um trabalho ali. E esse trabalho pode ser positivo ou negativo. Se o trabalho é positivo, o meu sistema, ele moveu sozinho. Ou seja, coloquei as cargas ali, elas se encontraram. Se o meu trabalho é negativo, significa que eu, com a ação de uma força externa, alterei a energia desse sistema. Ou seja, eu precisei aplicar uma força externa para modificar o meu sistema. Ou seja, trabalho positivo, o objeto, os objetos interagentes, eles se movem sozinhos. Tá? Exemplo.
Uma carga positiva e uma negativa, elas vão se atrair. Se eu colocar uma perto da outra, elas vão aproximar. Agora, uma carga positiva e uma negativa. Se eu aplico uma força de afastar, ou seja, eu estou agindo, eu como agente externo estou agindo, então eu estou afastando essas cargas, positiva e negativa, ou seja, mas elas não querem afastar, então o trabalho é negativo, tá certo? Tudo isso que eu falei a gente vai comentar aqui, tá certo? Então, basicamente o trabalho altera a energia do meu sistema, que é energia potencial e energia cinética, certo? E altera o estado inercial, tá certo? Bom, o trabalho de uma carga elétrica, ela depende, ela está ligeiramente relacionada com a carga e a variação do potencial. Isso aqui é uma definição, tá? Ok? Por quê? Olha só que interessante. Se eu falei que o trabalho altera a energia, a gente viu que a energia é igual ao potencial, ou melhor, potencial, V, na aula passada, né? Eu falei que era a energia sobre a carga. Então, se eu passo esse cara multiplicando aqui, o que nós vamos ter? Que o potencial vezes a carga vai me dar a energia potencial do meu sistema. Então, esse aqui é o potencial, a carga e energia potencial. Se eu altero o potencial, ou seja, se eu movo essa carga de um potencial A para o potencial B, o que eu estou fazendo? Se eu movo essa carga de potencial A para o potencial B, eu estou alterando o quê? O potencial, variando o potencial, ou seja, eu estou variando a energia. Se eu vario a energia, eu tenho o quê? Um trabalho associado. Olha aqui, o trabalho altera a energia do meu sistema. Tá certo? Então, se eu tenho variação do potencial, eu tenho um trabalho. Tá? Por que eu tenho negativo aqui? Olha só, se eu altero minha energia potencial, eu estou alterando meu trabalho negativamente. Por quê? Porque é o seguinte, se eu saio, a gente vai ver em exercícios, vai ter exemplo, tipo, se eu colocar a carga do menor para o maior potencial, eu estou fazendo o quê? Vai depender do valor da carga, esse trabalho vai ser positivo ou negativo. E analisando as cargas elétricas, a gente vê que eu tenho que colocar esse sinal negativo aqui. Por quê? Porque senão eu teria uma relação assim. Se eu não tivesse esse negativo, basicamente eu teria o quê? Eu teria uma relação de uma carga positiva indo próximo da carga negativa e o trabalho sendo negativo. E que não é verdade, né? Se eu tenho uma carga positiva ou negativa, essa carga positiva vai sozinho aproximando na negativa, o trabalho deve ser positivo. Então, esse sinal negativo aqui é um ajuste, tá? Ok? Então, basicamente, o trabalho é menos a carga vezes a variação do potencial. E por que o trabalho é igual a isso? Porque o trabalho altera a energia. Se altera a energia, altera a minha energia potencial. Sabendo que o potencial é a energia potencial sobre a carga, eu passo aqui para cá multiplicando. Então, o potencial ou melhor, o potencial é igual o potencial vezes a carga é igual a energia potencial, tá? Se o trabalho varia a energia, a gente sabe que o potencial é energia, o potencial elétrico, que a gente definiu na aula passada, é o que? Energia potencial sobre a carga. Se eu passar essa carga aqui que está dividindo para cá multiplicando, o que a gente vai ter? Vamos tirar essa variação aqui. Que nós vamos ter que o potencial vezes a carga vai me dar a energia do meu sistema. Só que se essa carga sai de um potencial para outro, ela não varia o potencial. Ou seja, vai variar o quê? A energia potencial. Se eu vario a energia potencial, eu vario a energia do meu sistema. Então, tem um trabalho associado. Por isso que o trabalho vai ser igual a menos que esse ΔV. Tá certo? Tranquilo? Então, vocês têm que ter em mente que o trabalho, se uma carga muda de potencial, se ela varia o potencial, ela vai ter um trabalho associado a essa mudança de potencial. Ou seja, eu tenho uma energia aumentada ou diminuída no meu sistema. Tá certo? Pessoal, por que a gente trabalha? A gente utiliza o conceito de trabalho? Pelo seguinte, o trabalho é uma forma da gente estudar o movimento ou modificação, a configuração do meu sistema elétrico ou físico. Ou seja, eu consigo ver eu consigo prever as posições, o movimento, enfim, dos elétrons. Por que a gente trabalha com energia? Porque a energia é mais fácil, né? Energia não é uma grandeza vetorial, né? Então, vamos lá. Então, imagina, eu tenho uma carga positiva, certo? E ao redor dela, eu vou chamar isso aqui de potencial A. Ou seja, essa carga positiva causa uma perturbação elétrica, tem um campo elétrico, certo? Vamos colocar aqui esse campo elétrico, não tem problema. Porém, um outro ponto de vista é o quê? Olhar pelo ponto de vista de potencial elétrico. Que está relacionado ao quê? À energia do meu sistema, né?
É perturbação elétrica do ponto de vista de energia. Aí, imagina que tem uma carga aqui, ó. Ela sai aqui, uma carga aqui. Eu coloco essa carga aqui, e ela sai movimentando aleatoriamente e recai aqui. Então, aqui eu vou chamar de B, ponto B, e aqui o ponto C. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Se essa carga saiu daqui para cá, houve trabalho? Eu perdi energia? O que vocês acham? Ela saiu do potencial, nesse ponto B, até o ponto C. Lembrando que nessa linha tracejada é o mesmo potencial. O que vocês acham? Você acha que teve trabalho associado? Teve uma força de que eu precisei aplicar, ou o meu sistema, ele deixando ele sozinho, houve uma força e eu coisionou esse movimento, ele veio para cá. A pergunta é, o que vocês acham? O trabalho houve trabalho aqui? Houve variação de energia no meu sistema? Se houve trabalho, houve variação de energia. Se não houve trabalho, não houve variação de energia. O que vocês acham? Sair do ponto B para o ponto C. 50% de chance de acerto. João Vitor disse que sim. Bom, intuitivamente a gente pensa, se ela saiu daqui, provavelmente porque houve uma força e ela deslocou, né? Porém, veja só, ela está no mesmo potencial. Se ela está no mesmo potencial, independente do caminho que ela segue, ela vai cair no mesmo potencial. Ou seja, eu não tenho trabalho. O trabalho aqui é zero. Por quê? A gente viu que trabalhar a carga vezes a variação do potencial. O que é a variação do potencial nesse problema? É o potencial A menos o potencial A. Ela caiu no mesmo potencial, ó. Quanto é VA menos VA? Dá zero. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que toda vez que a carga move no mesmo potencial, na mesma superfície que potencial, ou seja, se ela está no mesmo potencial e movendo, o trabalho ali é zero. Tá? Independente do caminho que ela toma. Tá certo? Então, o trabalho é zero. Para que tenha trabalho, ela tem que alterar o quê? O potencial elétrico. A carga tem que mudar de potencial. Tá certo? Então, o trabalho aqui, deixa eu melhorar esse trabalho aqui, né? Trabalho, ele é igual a zero. Tá certo? Como é que é o U mesmo? Aqui? É. U é energia potencial, tá? Tá. A gente definiu na aula passada. Então tá. Então vamos lá. Então vamos ver a questão também do potencial e com o campo elétrico, tá? Deixa eu ver aqui. Então, potencial e campo elétrico. Então, quando a gente tem esquematicamente aqui um campo elétrico, vou fazer dois exemplos. Vamos fazer o contrário aqui, né? Bom, aqui eu tenho potencial A, aqui o potencial B. Certo? Bom, quando eu tenho uma representação de um campo elétrico e os potenciais, toda vez que eu tenho o início da setinha do campo elétrico, eu vou ter o maior potencial. E no final da setinha do campo elétrico, quanto mais diverge, eu tenho o menor potencial. Tá certo? Independente do sinal da carga-fonte. A gente está analisando com relação ao campo elétrico, que está ali perturbando o espaço. Então, nessa primeira situação aqui, ó, o potencial de A é maior do que o potencial de B. Por outro lado, se aqui eu tenho meu potencial A e aqui meu potencial B, nessa situação, o potencial de A é menor que o potencial de B. Certo? Então, quanto mais diverge, menor o potencial. Quanto mais converge, quanto mais próximo aqui, ó, no início do vetor, maior o potencial. Tá? É como se eu tivesse esse exemplo aqui, uma carga positiva. Mais próximo da carga positiva, VA aqui, aqui VB. Aqui, ó, quanto mais próximo da carga positiva, o potencial de A é maior do que o potencial de B. Ou seja, eu tenho mais energia, em termos de potencial, tem maior potencial, né? Mais próximo da carga positiva. E na carga negativa, como que ficaria? Imagina aqui, uma carga negativa. O campo elétrico, ele está entrando, né? Lembrando que essas setinhas aqui são campo elétrico. Carga negativa, o campo elétrico, ele converge. Certo?
Quanto mais próximo da carga negativa, menor o potencial. Tá? O potencial, eles são referências físicas da perturbação elétrica e a energia modificada no meu sistema vai ser determinada pela variação da carga nesses potenciais. Tá? Então, o valor do potencial em si, ele não é tão importante. O que é importante para a gente é o quanto essas cargas, o quanto essa carga muda de potencial. E assim a gente consegue quantificar a energia. Exemplo da tomada elétrica ou do carregador. O que, por exemplo, não importa se é 110 ou 220. Você tem uma variação de potencial ali, né? Não importa se um polo é 0 e o outro é 110. Tá? Não importa, melhor, não importa o valor, se é 0 ou 110, se é menos 110 e 0. O que importa é o quê? A variação desses potenciais para a gente quantificar a energia. Ou seja, o quanto está modificando a energia do meu sistema físico. Tá certo? Bom, como eu havia dito, se o trabalho é positivo, a carga move espontaneamente. Nossa. Então, se a carga é positiva, ela move espontaneamente. Tá? E se o trabalho é negativo, o movimento... Nossa, tá ruim, né? É forçado. Vou colocar entre aspas aqui, tá? Ou seja, eu tenho que ter um agente externo para modificar a posição desse objeto, tá? Alguma dúvida? Não, né? Aqui a gente está... Oi, pode falar. Aí no negativo, qual que vai ser maior, o VA ou o VB? Ah, tá. Boa pergunta. Quanto mais próximo aqui da seta, é o menor potencial, né? Então, VA é menor que VB. Lembra? Quanto mais próximo do final da seta, é o menor potencial. Certo? Independente. Isso aqui é sempre a análise do potencial com o quê? Com o campo elétrico. Tá certo? Entendeu? Quem perguntou? Eu, Guilherme. Guilherme. Isso aí, Guilherme. A pergunta foi boa. Então, vamos lá. Então, a gente vai agora finalizar essa relação do trabalho com o campo elétrico. Tá? Vou apagar aqui. Qualquer coisa, depois vocês peguem na nota de aula. Pessoal, a gente sabe, então, que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, né, lá na mecânica. E também que o trabalho é igual a menos a carga sobre a variação do potencial. Então, vou correlacionar essas duas equações. Então, que a força vezes o deslocamento é igual a menos a carga vezes a variação do potencial. A gente viu que força elétrica, vou colocar aqui em asterisco, a força ela é igual ao campo elétrico. Isso aqui em grandezas sem ser vetorial, mas são grandezas vetoriais, tá? A carga, né? A gente viu isso aqui. Né? O que isso significa, então? Que no lugar da força, eu posso inserir o campo elétrico. Então, o campo elétrico vezes a carga, vezes o deslocamento dessa carga, é igual a menos a carga vezes a variação do potencial. Eu posso cortar carga com carga. Então, o meu campo elétrico, ele é igual ao que? Menos, ou melhor, o campo elétrico vezes o quanto eu ando nesse potencial, ou seja, a distância que eu ando nesse campo elétrico, vezes o campo elétrico, vai me dar o quê? A variação do potencial elétrico. Então, essa aqui é a relação. Tá? Isso aqui, no caso, para um campo elétrico constante. Essa relação é válida para o campo elétrico constante, tá? Ou seja, o campo elétrico é sempre o mesmo. Ou seja, se eu tenho... Vou fazer um desenho aqui para vocês, tá? Se eu tenho um desenho com valores. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma região que eu tenho um campo elétrico. Vou tentar desenhar aqui em 3D, tá? Será que eu vou ganhar ponto com a Márcia? Então, imagine aqui. Campo elétrico. Constante. Tá? Esse campo elétrico é constante. Aí, vocês já trabalharam com multímetro? Já estão fazendo essas práticas? Já fizeram essas práticas? Sabe o que é o multímetro? Vamos ver isso. Então, imagina só. Você pega o multímetro. Você já mediu o potencial da tomada? Já. Então, você vai lá no multímetro. O que você está medindo? Você está medindo isso aqui, ó. Você está medindo aqui. Vamos supor, esse aqui eu tenho 60 volts. E aqui 40 volts.
com certeza que se aqui é 60, aqui tem que ser menor, né? Porque quanto mais longe, menor o potencial. E vamos supor que a distância aqui é 1 milímetro. Aí, tipo assim, vamos supor, você tem duas placas. Vamos supor, você pega a bateria, liga nessa placa e liga nessa. Vai gerar um campo elétrico aqui, ó. Não é? Se você colocar uma carguinha aqui, dependendo, ela move. Depende da resistência do meio que ela tá, né? Então, se eu tenho um potencial de 60 aqui de 40, na verdade, o que você está medindo quando você liga o multímetro aqui? A variação do potencial aqui vai ser igual a quê? 40 menos 60. Então, a variação do potencial aqui dá o quê? Menos 20 volts. Daqui para cá, né? Ele saiu do maior para o menor. Né? Estou olhando, fazendo análise assim. Então, vai dar menos 20 volts. Certo? E se eu sei a distância aqui, que é 1 milímetro, então 1 milímetro é igual a 10 a menos 3 metros. Tá? Então, se eu quero saber o campo elétrico aqui, dessas placas que eu montei a bateria, liguei nela, se eu quero saber o campo elétrico que está atuando ali, o que eu faço? Campo elétrico vezes a distância é igual a variação do potencial. Ou melhor, menos a variação, né? Então, o campo elétrico eu não sei. Vezes a distância, que dá 10 a menos 3 metros. Lembrando que eu tenho que transformar em metros, tá? Isso é igual ao quê? A variação do potencial é igual a menos 20. Vou colocar aqui a unidade de metro. Menos 20 mais 20, dividido por 10 a menos 3, vai dar quanto? Calculando aqui, vai dar um campo elétrico igual a 20 volts por 10 a menos 3 metros. Que é igual aqui a 20 vezes 10 a terceira volt por metro. Isso aqui pode ser uma unidade de campo elétrico, tá? O campo elétrico é volt por metro ou Newton por Coulomb. Tem as duas notações. Ok? Então, o que nós aprendemos hoje? Que se eu tenho uma carga, essa carga ela gera uma perturbação. Essa perturbação pode ser analisada via campo elétrico ou potencial elétrico. Se eu insiro uma carga próxima a essa região, ela pode mudar de potencial. Se ela muda de potencial, eu tenho o quê? Um trabalho associado. Eu já paguei aqui, né? Eu tenho um trabalho associado, ou seja, o trabalho, que significa o ato de mudar o estado inicial do meu sistema, ou seja, meu sistema mudou a energia. Isso significa o quê? Ou a carga aproximou, ou ela se afastou. Basicamente isso. Se eu tenho essas relações, eu consigo o quê? Correlacionar ainda, obter o campo elétrico do meu sistema físico, por meio do potencial elétrico. E também eu consigo calcular a energia do meu sistema. Se eu calculo a energia, dá talvez para estimar a força, se eu conheço a carga que está inserida ali nesse potencial. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando uma rede de conhecimentos em torno do quê? Em torno da interação elétrica, entre cargas elétricas. Toda carga elétrica gera uma perturbação, essa perturbação pode ser definida como campo elétrico ou potencial elétrico, certo? E se eu tenho uma perturbação e eu insiro uma carga dentro dessa perturbação, vai ter uma força elétrica. E ela vai se mover. Se ela se move, altera a energia. Se altera a energia porque tem trabalho. Então, tá vendo as relações entre as grandezas físicas? Tá dúvida, pessoal? Pode me interromper que eu tô aqui, tá certo? Isso é um exemplo suave. O trabalho. O trabalho ele é dado em que unidade de medida? Tá. O trabalho. Ó, trabalho e energia é dado em joule. Certo? O potencial. Essa energia pode ser energia potencial, energia cinética, tá certo? Lembrando que a energia potencial é a energia da configuração do meu sistema. E o potencial é a perturbação elétrica que minha carga faz ali ao redor. O potencial, ele é dado em joule por Coulomb, tá? Você aqui é Coulomb. Que a gente renomeia para volts, tá? A gente tem também o campo elétrico, que a gente tem a unidade de Newton por Coulomb também. Só que a gente viu a relação entre potencial e trabalho, ou melhor, potencial e campo elétrico. No caso constante, a gente pode também ter a unidade de volt por metro, tá? Do campo elétrico. Então, basicamente, são essas unidades aqui que a gente vai ver, tá? Olha só, vou colocar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar. Olha só. Considere a superfície aqui potenciais abaixo. Olha só, S1 é a superfície, que o potencial é menos 10 volts, S2 é 0 e S3 é 10 volts, tá? Então, sempre em cima dessas linhas eu tenho o mesmo potencial.
Então, considere as superfícies potenciais com seus respectivos potenciais elétricos indicados. Determine o trabalho realizado pela força elétrica de uma carga de 2 coulomb. Eu acho que é microcoulomb aqui, tá? Deixa eu só corrigir. Deixa eu colocar aqui. Os 2 microcoulomb quando colocado do ponto A ao ponto E, percorrendo a trajetória indicada. Eu vou fazer só o exemplo 1, tá? E depois o exemplo 2 e o 3 vocês façam, tá? Olha só, do A até o B. Vocês acham que o trabalho deu quanto? Do A até o B, pessoal. Bem facinho. 0, né? E não variou o potencial. E do D até o E? 0 também, né? Olha só, então, o trabalho associado basicamente está relacionado da saída do ponto B até o ponto D, né? Certo? Qual que é a variação do potencial aqui? O final, que é menos 10, menos o inicial, que dá 10, dá quanto? Quanto dá menos 10 menos 10? Menos 20. Menos 20, né? Então, a variação do potencial do exemplo 1 dá menos 10, que é o final, menos o inicial, que é 10, dá menos 20 volts. Certo? Aí, ele fala que a carga Q ela é igual a 2 microcoulomb, que é igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ele quer saber o trabalho. O trabalho é igual a quê? Menos a carga vezes a variação do potencial. Vamos lá. Então vai ser 2, negativo aqui, né? Vezes 10. Negativo por conta da fórmula, tá? Vezes 10 a menos 6 coulomb, vezes o potencial, que é menos 20. Ok? Então, menos 2 vezes menos 20 vai dar o quê? 40 vezes 10 a menos 6 joule. Pessoal, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, a carga foi sozinha ou teve que algo atuar sobre ela? Foi sozinha. Sozinha. Trabalho positivo. Então, aqui, uma coisa que eu não falei, então eu vou falar agora, utilizando esse exemplo aqui, tá? Que é o seguinte. Carga positiva, ela tende a ir para o menor potencial. E carga negativa, ela tende a ir para o maior potencial. Ela tende a ir. Se ela, então, ou seja, ela vai sozinha. Então, colocando a figura aqui, ó. Vamos colocar na figura aqui, e a gente já finaliza. Olha só. Como é uma carga positiva, olha só, ela saiu do maior, foi para o menor, né? Ela saiu de 10 para menos 10. E vamos ver se isso não é verdade aqui, olhando uma carga positiva. Só critério de comparação. Se eu pegar uma carga positiva, eu coloco os campos elétricos aqui, a gente viu hoje que quanto mais próximo da carga positiva, né, o maior potencial. Não é? Professor, eu acho que não está compartilhando a tela, não. Não, eu tirei mesmo, é só para acompanhar aqui. Olha só, imagina essa carga positiva. Quanto mais longe dela, né, o menor potencial. Mais longe da carga positiva, aqui eu tenho um A, e aqui o potencial B. O potencial de A é maior do que o potencial de B. Lembra lá? Mas no início da setinha é maior o potencial, mais longe. Mas no final da setinha é menor o potencial. Então, o potencial interno é maior do que o potencial externo. Se eu colocar uma carga positiva aqui, ela vai afastar ou ela vai aproximar? Ela vai afastar, né? Ou seja, ela vai para o menor potencial. E olha só, se ela vai para o menor potencial, no exemplo que nós fizemos, o trabalho é positivo. Então, entendeu? Aquele sinal negativo aqui da fórmula é para corrigir isso, ok? Pessoal, tentem fazer os exemplos que eu passei para vocês. E depois eu vou fazer uma listinha também, tá?